Em Pesach, a mitzvah é Vehigadeta Levincha, relatar a história da saída do Egito para os filhos, transmitir para a próxima geração. E como sabemos que na Haggadah tem 4 filhos. Isso é baseado porque tem 4 versículos na Torá que fala sobre o filho falando com o pai. Vahayaki shalcha bincha machar lemor. O teu filho vai te perguntar amanhã, Mazot, o que é isto? Primeiro a gente vê que o judaísmo apoia perguntas. O filho pode questionar. Já que a gente sabe que isso é verdade, então a gente deixa o filho perguntar, porque a gente tem a segurança que vamos saber o que responder para ele. E ele pergunta, o que é isto? Essa noite de Pesach. Só que a Torá fala, ele vai te perguntar, Machar, amanhã. Então Rashi, o comentarista clássico, diz, Yesh Machar, tem o amanhã, que é literal amanhã, em Yesh Machar, e tem uma amanhã que é la Achazman, que é um tempo depois. Porque quando a Torá está falando que amanhã ele vai te perguntar, a Torá não está se referindo somente no amanhã de amanhã, e sim numa outra era, numa outra época. O que Rashi quer nos falar com isto? Tem a geração que é de amanhã. Como normal, um avô transmite para o filho, que é um pai, ele transmite para o próximo filho, mas são tudo descendentes que se mantêm na tradição, óbvio que é uma nova geração, então isso é obrigação do pai e do avô de transmitir para a próxima geração. Mas isso é uma manhã de filhos que estão no mesmo categoria do que os pais. Mas depois a gente precisa saber que a gente também precisa transmitir para esse que é de uma outra era. Do amanhã que é posterior total. Ele não está na mesma vibração do judaísmo que o avô e o pai têm. Ele está numa outra. E ele vem e ele pergunta. E a gente tem que ter a obrigação, isso é a mitzvah de Pesach, de transmitir para ele. Mesmo que ele vai pegar isso, pode ser de uma outra maneira, mas a gente tem que fazer a nossa parte de transmitir para ele o judaísmo com todo o calor que tem. E pode ser 2 motivos por quê. Primeiro, como o versículo fala, que shalcha bincha, no final das contas ele é teu filho, então você tem a obrigação de ensinar para ele. E também, o que você tem que falar para ele? Que bechozekiat, que a força com a mão de Hashem, Otziano Hashem em Mitzrayim, Hashem nos tirou do Egito. Então, quando Hashem nos tirou do Egito, pode ser que a gente também não queria sair. Só que Hashem tirou a gente à força. Então, a gente tem que saber que pode ser que isso que os nossos filhos ou os netos algumas vezes questionam, e eles se sentem que eles não pertencem, isso é porque, na verdade, nós, pais, também temos isto. Prova que a gente fala para ele que Deus nos tirou à força. A gente pode ser que também não queria estar ligado, mas no final a gente se ligou com os nossos avós e com nossos pais, então dá essa chance também para a próxima geração. Mesmo que eles estão numa outra vibe, transmite para eles com calor. Por isso que é muito importante também, em Pesach, ter a tranquilidade, mesmo que a gente se esforça muito antes de Pesach. Então chega na noite de Pesach, depois de todo o trabalho, algumas vezes a paciência não está tão assim, mas já que a obrigação principal da noite é comer matzá e transmitir para a próxima geração, precisa fazer certeza que tem um ambiente gostoso, caloroso e doce. Que, aliás, se conta que quando os judeus chegaram nos Estados Unidos, nos 1920, tinha muitas famílias que eles próprios cumpriam o Shabat e os filhos não necessariamente continuaram nessa rotina. Disse o rabino Moshe Feinstein, que era um grande legislador até os anos 80 nos Estados Unidos, ele falou que muitos judeus, não é que a gente sabe as explicações, mas ele falou, muitos pais, quando eles faziam as festas e tudo, eles falavam, é difícil ser um judeu. Quando a nova geração escuta essas palavras, eles falam, eu não quero coisas que são difíceis. Então a gente tem que ser caloroso, vibrar, estar alegre com o que a gente faz. Assim também se fala que tinha famílias que os dois cumpriam o Shabat. Um seguiu e o outro não.
E a explicação é a mesma, porque por exemplo, trabalhou 6 dias, chegou no sábado, ele não foi no trabalho, quando ele voltou para casa, ele sabia que ele foi demitido do trabalho. Então ele falava, ai, esse Shabat. Ele cumpriu o Shabat, ele sabia que ele está perdendo o trabalho, mas quando ele voltava em casa, ele falava para os filhos, ai, esse Shabat. Por quê? Porque ele sabia que segundo ele tem que procurar um novo emprego. Então o filho pegou essa mensagem, que o Shabat é um peso, mas os outros que perderam o emprego no Shabat, eles vinham para casa, e eles falavam, Baruch Hashem, consegui mais um Shabat, mostrar a minha conexão com Hashem, eles mostraram o amor que eles têm para Hashem, e aí tem o mérito de transmitir com amor para a próxima geração, para eles se manterem nas tradições judaicas. Especialmente esse ano que vão ser 3 dias diretos sagrados. Quinta e sexta, logo entrar no Shabat, são 3 dias de força para a gente manter forte o judaísmo em casa, assim depois a gente vai conseguir também levar isso para o mundo inteiro, até a vinda do Mashiach. Chag Sameach, Chag Pesach, Kasher Vesameach e Shabbat Shalom.